Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no capítulo 15, né? Ressurreição, a Gênese de Allan Kardec. Eu cito esses nomes para você pesquisar depois, tá? Então, dando-se sequência. Contrário seria, olha o que Allan Kardec disse. É Allan Kardec mesmo? É Allan Kardec. Allan Kardec. Contrário seria às leis da natureza, né, se ele ressuscitasse alguém. Você já imaginou que bagunça seria hoje aqui na Terra? Se, com todo o processo apócrifo criado pelo homem, já é uma bagunça, muitas religiões dizendo que são detentoras da verdade, imagine se de fato isso tivesse ocorrido. Mas é interessante que ninguém dá importância ao filho da viúva da cidade de Naim, a filha de Jairo, né? Mas se falam demais em Lázaro. Como se fala em Noé. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Por quê? Se tudo é igual. Ah, então você vai me dizer que Lázaro não morreu também? Quem morreu foi você. Quem tá morto é você. Você que tá cego. Você que está em estado de putrefação, de ignorância e não sabe. Porque tá mastigando obras espíritas e não consegue raciocinar. Tá tomando café da manhã e tá engolindo versículo e mais versículo e mais versículo e mais versículo e não consegue raciocinar. É lamentável. Ah, mas a Bíblia ensina. Mas eu pergunto, queridos irmãos, quem escreveu a Bíblia? Um comedor de feijão, como você, como eu. Uns charlatões. Uns mistificadores que adequaram a Bíblia de acordo com as necessidades deles. Isso é para chamar as pessoas a pagar mais dízimo, a manter, com todo respeito, esses sem vergonhas no posto que eles hoje se encontram. Por que eles não criam vergonha na cara? À noite, eles vão para os templos religiosos evangelizar os espíritos, atuar como pastores, e durante o dia eles vão capinar café, capinar carpicana, cortar madeira, trabalhar no garimpo. Mas não, né? Tem os trouxa que paga para eles ficar lá engravatados, né? Tem os trouxa que paga para eles ficar lá brindado, né? Tem os trouxa que paga para eles comprar fazendas e mais fazendas, né? Depois diz que eu falo demais. Se você se ofende, se você fica magoado com o que eu falo, é porque a carapuça lhe serviu e lhe serve. E você, a única forma que você tem
Em vez de você estudar e se melhorar, você procura me combater. Mas eu não estou me preocupando com você. Você não é o meu problema. Sabe por quê? Porque eu trabalho para Jesus, não trabalho para você. Não, eu não estou nem aí com você. Sabe? Então, por isso que eu recomendaria a você muito cuidado com muitas casas espíritas. Porque muitas casas espíritas estão cheios de Lázaros, estão cheios da filha da viúva de Naim, estão cheios da filha de Lázaro, aliás, de Jairo. Como assim? Mortos de conhecimento, tentando passar conhecimento para aqueles mortos que estão sentados lá nas cadeiras em busca da verdade e saem de lá mistificados. Tomam cuidado, queridos irmãos. Você é que permite comer arroz, comer uma comida azeda, depois no crama da azia e da má digestão. Contrário seriam as leis da natureza e, portanto, milagroso o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Olha só para você ver. Ora, não há mister. Se recorra a essa ordem de fatos para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Essas ressurreições é trazer o espírito à verdade. Devolver, ou melhor, dar a ele uma nova oportunidade de aprendizado, como todos nós somos, como todos nós estamos tendo essa oportunidade de aprendermos. Se mesmo na atualidade, olha só o que eu disse no início, se mesmo na atualidade as aparências enganam, por vezes, os profissionais, cientistas, médicos e todo mundo, qual mais frequentes não haviam de ser os acidentes daquela natureza, né? Num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles e onde o sepultamento era imediato. Vocês lembram o que eu disse? Eles não tinham conhecimento de nada e o sepultamento era imediato. Pois, de todo ponto provável que, nos dois casos acima, apenas síncope ou letargia houvesse. Vocês entenderam o que eu disse? Letargia. O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo. Esta menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. Nós temos que analisar essa questão. Ela
Aqui, essa passagem, queridos irmãos, são códigos. Ela está adormecida como? Nós hoje, médiuns, ciente de nossas responsabilidades perante Jesus e a humanidade, nos acovardamos e não temos coragem de falar e de enfrentar o mundo, não trabalhamos a nossa mediunidade, vivemos na intriga, na fofoca, na desordem, desgraçando com a vida dos outros. Isso chama-se adormecidos. Nós nos encontramos adormecidos. Nós não estamos mortos. Todos que vivem, todos que têm conhecimento, mas que não pratica, estão adormecidos. Estão na inércia. Se encontram no comodismo, na sombra, tomando água de coco. E por que não? Uma cervejinha geladinha, uma carninha mal passada, indo às casas espíritas aplicar passe tonto, fedendo cachimbo ou fedendo-se nicotina. Ah, gente, vamos tomar vergonha na cara. Eu não vou repetir outras frases que eu já disse aqui não, porque eu tô até com vergonha de mim. Então, todos nós que temos o conhecimento, mas que nos acovardamos, nós nos encontramos adormecidos. Por isso Jesus disse, essa menina não está morta, ela está adormecida. Tá bom? Mas, vamos assim dizer, ela vai se despertar. Ela vai acordar. Assim como Maria de Magdala. Maria de Magdala era uma meretriz que servia a alta sociedade. Então ela estava adormecida. Adormecida. Sabe por quê? Porque foi só ela encontrar-se com nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de uns 5 minutos de diálogo, ela se converteu como Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, que depois se tornou Paulo de Tarso. Todos nós nos encontramos adormecidos. Todos nós somos Saulos de Tarso, que em dado momento, nosso Senhor Jesus Cristo, através do Evangelho, através dos emissários divinos, eles nos convocam nesta estrada de Damasco que chama-se reencarnação. E quem é chamado pelo amor não atende, um dia será chamado pela dor. E triste para aquele que atender pela dor,
porque sofrerá desnecessariamente. Mas graças a Deus que mesmo pela dor ainda acordou, né? Pior é se não tivesse acordado. Então todos nós somos Pedro, o traidor, Judas, o traidor. Todos nós somos Pôncio Pilatos, que lavou as mãos. Quer dizer, eu não tenho nada com isso, mas mal sabia ele que as mãos dele continuaram sujas. Todos nós somos Barrabás. Todos nós somos César. Todos nós servimos a César. César é a bebida. César é a orgia. César é a promiscuidade, é o orgulho, é o egoísmo, é tudo que não presta. Só que isso, queridos irmãos, não é ensinado dentro das casas espíritas para as ovelhas que lá vão em busca de ajuda. Ninguém sai da casa espírita orientado à automodificação moral, à aceitação, à resignação, à humildade, à paciência. Ninguém sai. Ninguém sai dos templos religiosos orientados à mudança moral. Eles saem orientados a prosperarem, para depois ir lá dar o testemunho, depois que pagar os dízimos correspondentes àquilo que receberam. Não é falando mal, mas que tem feito o catolicismo durante esses milênios. Muito o catolicismo contribuiu para a humanidade. Mas foi a religião que mais desgraçou com a humanidade foi o catolicismo, em todo sentido. Foi a religião mais covarde, mas que não teve vergonha em alguns casos de vir a público e pedir perdão à humanidade pelos equívocos provocados com os hereges em vidas passadas. Mas é a religião que mais provocou desgraça na face da terra. É a que mais patrocinou guerras na terra. No entanto, todas as cruzadas, todas as inquisições, toda a escravidão foi patrocinada pelo catolicismo. Por que ninguém fala isso? Porque são covardes. Porque têm medo de serem mortos. Abjuram, a humanidade continua abjurando Cristo até hoje. Abjurar o Cristo não foram só aqueles que há 2000 anos atrás abjurou o Cristo no circo de Roma, não. Quando você trai alguém, você está abjurando Cristo. Quando você bebe, você está abjurando. Quando você fuma, quando você faz fofoca,
quando você deixa de cumprir com os deveres das leis divinas, com os deveres da terra, você está abjurando Cristo. Quando você deixa de assistir um irmão necessitado, você está abjurando Cristo, porque ele nos disse: tive fome e não me deste de comer. Tive nu e não me deste de vestir. Tive preso e não foste me visitar. Estive encarcerado e não fostes me ver. Abreviando a história, viu? Mas, mestre, quando foi que te vimos nessa situação? Toda vez que deixaste de fazer a um dos meus, é a mim que deixaram de fazer. Não vangloriando de conhecimento, não, né, meus amigos? Mas a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento para poder meter a cara a tapa, né? A gente tem que ter um pouquinho de conhecimento. Então, vasculhe o seio de todas as religiões para você ver qual a mais sanguinolenta, a que mais derramou sangue, a que mais patrocinou desgraça na face da terra. Ah, mas você não está falando sobre ressurreição? Sim, mas eu não estou falando sobre morte física, e sim ressurreição do espírito. Ressurgindo entre os mortos. Francisco de Assis ressurgiu entre os mortos da época. Porque Francisco de Assis veio na época, não sei se foi da primeira ou da segunda Inquisição, patrocinado por um papa. Não me lembro o nome agora, se foi Gregório I ou Gregório II. Consulte a história, queridos irmãos. Não fica acreditando só no palhaço aqui, não. Consulte. Eu estou apenas dando uma pinceladinha, porque se eu fosse falar, tantos bigodes enrolassem sozinho, ó. E tantas pessoas iam ficar uma carequinha. Então é lamentável. Mas as pessoas precisam raciocinar, mas não raciocinam. Nós vamos voltar no próximo vídeo. Que Deus nos ilumine.